Terça-feira, dia 23 de janeiro de 2024, este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo, eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo as principais notícias do dia. O governo lança a Nova Indústria Brasil, que prevê 300 bilhões de reais para estimular e desenvolver a neoindustrialização brasileira. O presidente Lula sanciona orçamento com veto de 5 bilhões e 600 milhões de reais em emendas parlamentares. E os brasileiros preferem o verão para as férias. A estação é preferida de 37% dos turistas. Tudo isso você confere agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o orçamento deste ano. Ele traz a estimativa de arrecadação e fixa limites para os gastos públicos. A previsão para o orçamento é de 5 trilhões e meio de reais, mas foram vetados mais de 5 bilhões e meio em emendas parlamentares. A lei do orçamento de 2024 foi sancionada pelo presidente Lula com ajustes. Os vetos foram feitos a uma parte dos recursos destinados ao pagamento de emendas parlamentares, indicadas por comissões do Congresso Nacional. O texto original previa 16 bilhões de reais. Com o corte de cerca de 5 bilhões, ficaram 11 bilhões. A alegação do governo é que os cálculos do orçamento foram feitos com base numa arrecadação maior. Mas como a inflação de 2023 ficou abaixo do esperado, a previsão de receita também precisa ser ajustada para menos. A ministra do Planejamento ficou de fazer isso o mais rápido possível, porque ela ainda não tem aonde vai ser cortado, vai fazer durante esses próximos dias e se comprometeu a se reunir com a gente na próxima semana ou no comecinho de fevereiro para a gente analisar. O governo ressalta que as verbas previstas para a área social foram mantidas, como o aumento de 18% para os recursos da saúde e de 11% para a educação. Segundo o líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, a situação dos cortes não é a ideal, mas é por uma boa causa, a queda na inflação. Vamos agora debater e conversar com o Congresso para encontrar as melhores soluções necessárias. Esse foi o veto que foi aposto, mas ao longo do ano tem o exercício da lei orçamentária. No exercício da lei orçamentária pode ter ajustes, pode ter recuperação em um dispositivo ou outro. Esse veto foi unicamente em decorrência de uma circunstância. E é uma circunstância, repito, que tanto o governo quanto o Congresso têm que celebrar. E o governo lança nova política para o setor da indústria. Serão 300 bilhões de reais em financiamento e empréstimos. A Nova Indústria Brasil reúne ações para o desenvolvimento do setor, com subsídios e empréstimos. Veja na reportagem de Camila Xavier. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, durante a reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, realizada no Palácio do Planalto, em Brasília. O vice-presidente e ministro da Indústria e do Comércio, Geraldo Alckmin, comandou a reunião, que contou com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele lembrou do lançamento de uma série de medidas, como o programa Mais Inovação Brasil, com investimento de 60 bilhões de reais em linhas de crédito para o financiamento de inovação da indústria brasileira e do Brasil mais produtivo, com 2 bilhões de reais para a transformação digital de micro, pequenas e médias indústrias. A meta são 93 mil micro, pequenas e médias indústrias, a digitalização, melhora de competitividade. O Senai e o Sebrae vão até a pequena empresa, fazem o diagnóstico, faz o projeto e aí BNDES, FINEP, Embrapi financiam. Então, o Brasil mais produtivo, já estão abertas inscrições. As medidas devem fortalecer a indústria brasileira, tornando-a mais competitiva e assim capaz de gerar empregos, de elevar a renda brasileira e reduzir a desigualdade. O documento, com mais de 100 páginas, entregue ao presidente Lula, define os objetivos da política de industrialização, a melhoria da produtividade e da competitividade nacional e o reposicionamento do Brasil no comércio exterior. A nova
política prevê linhas de créditos especiais, recursos não reembolsáveis, ações regulatórias e de propriedade intelectual, obras e compras públicas. A Nova Indústria Brasil contempla os eixos mais produtividade, mais inovação e digitalização, mais verde e mais exportação. São 6 metas e prioridades do governo ligados aos setores de infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade, agroindústria, complexo industrial de saúde, transformação digital, bioeconomia e transição energética e tecnologia de defesa, que deverão ser implementadas até 2033, com o esforço de todos os ministérios membros do CNDI e do setor produtivo nacional. Estamos aqui reafirmando a opção do presidente da República de recolocar a indústria no centro da estratégia de desenvolvimento do país, para que possamos retomar índices de crescimento maiores e poder ofertar um caminho consistente e alinhado com o que os países desenvolvidos fazem. O montante será gerido pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, pela financiadora de estudos e projetos e pela Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. De acordo com o presidente do BNDES, serão 300 bilhões de reais do Plano Mais Produção para financiamento de ações da neoindustrialização até 2026. A nossa meta são 300 bilhões. Vou dizer o seguinte, nós cumprimos esse ano 77,5 bilhões de reais de aprovações no BNDES, EFINEP, 10 bi aqui são do BNDES. Então, o BNDES hoje, entre 8 mil empresas, é a instituição mais transparente do Brasil. É só chegar lá e checar o que nós estamos dizendo aqui. Nós fizemos 77 bi em um ano com a maior taxa de juros. A taxa de juros está caindo, o rating do Brasil melhorou, nós estamos conseguindo atrair mais investimento, a inflação está dentro da meta, portanto, esse ano vai ser melhor que o ano passado e nós temos certeza disso pela demanda de crédito que está chegando no BNDES. O papel da ciência, da tecnologia e na inovação disso, presidente, é com a sustentabilidade, com a inclusão e sem o processo de pesquisa, de desenvolvimento e inovação, nós não demos consistência a essas novas bases tecnológicas. Porque qualquer país com forte produção científica e tecnológica só chegaram a esse lugar de destaque, os países considerados os mais desenvolvidos, exatamente a partir de um forte estímulo, né, do Estado. O presidente Lula encerrou a reunião cobrando a entrega de ações de seus ministros. O Brasil juntou um grupo de pessoas que vai fazer com que aconteça no Brasil uma política industrial e muitas delas numa parceria entre a iniciativa privada e o poder público. Bom, as metas sugeridas pelo Plano de Ação referente ao período de 2024 a 2026 ainda serão analisadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. Nos próximos 90 dias, o projeto ainda pode passar por mudanças. E o governo quer inserir 1 milhão de pessoas no emprego ou no empreendedorismo até 2025. Para isso, serão identificados, dentre os beneficiários do Bolsa Família, aquelas que já empreendem, para que possam virar MEIs, microempreendedores individuais, e ter acesso a empréstimo mais barato e melhorar o negócio, gerar mais renda e emprego. Uma parceria foi feita entre o Ministério do Empreendedorismo e o do Desenvolvimento e Assistência Social. Também será feita uma integração entre o Cadastro Único, o CadÚnico do governo, com o cadastro das empresas para garantir o apoio necessário aos pequenos empreendedores, como cursos de qualificação. E agora vamos falar do bem-estar nas empresas. Pesquisa aponta que 74% dos funcionários que realizam atendimento psicológico sentem uma melhora no relacionamento com os colegas. E como as empresas podem promover essa segurança psicológica, melhorando o clima organizacional? Sobre esse assunto, nós conversamos agora com Bruno Aidar, CEO da Orienteme, a plataforma que oferece soluções de bem-estar corporativo. Bruno, bom dia, tudo bem? Bom dia, Sebastião, tudo ótimo e com você? Ótimo, tudo bem. Obrigado, viu, pela sua disponibilidade de conversar com a gente. Bruno, vamos quase que começando conceituando aí o que caracteriza a segurança psicológica, o que é?
Esse termo ele foi criado em 99 por uma professora aí de liderança em Harvard, doutora Amy Edmondson, e basicamente, na sua forma mais enxuta, ele quer dizer que quando um time se sente confortável em assumir riscos interpessoais, tirar dúvidas, cometer e admitir erros, sugerir ideias, ou seja, que as pessoas têm uma liberdade para serem quem elas realmente são no ambiente de trabalho. Tem alguns estudos já feitos em cima desse conceito, tá? Para citar um deles, o projeto Aristóteles, feito pela Google, onde eles exploraram quais são as equipes de alta performance e o que elas têm em comum, né? E viram que esse conceito da segurança psicológica era algo essencial para que as pessoas pudessem trabalhar de forma criativa, confiar, né, nos seus colegas de trabalho, enxergar um propósito no que elas estão fazendo para elas e um impacto na sociedade. Então, tudo parte desse conceito. Ótimo. E aí, na prática, no dia a dia, como as empresas podem implantar, então, essa segurança psicológica? É uma ótima pergunta, né? Acho que o primeiro ponto aqui é as empresas precisam entender como que elas estão, né, na prática, ou seja, como é que está esse nível de segurança psicológica. Para isso, você precisa fazer um mapeamento, né? Existem formulários que você pode usar para fazer isso, né? A Oriente-me, né, usa alguns aqui mesmo e com os nossos clientes. É importante, você consegue entender, né, o que realmente estão sendo os principais desafios. Uma consequência de ter noção dessa realidade e agir em cima disso, e aqui envolve, né, a cultura da liderança, ou seja, não adianta nada oferecer atendimento psicológico se a liderança é uma liderança tóxica na empresa, mas se a liderança tem essa percepção de que o apoio da segurança psicológica vai trazer resultados, ela consegue coisas incríveis, como, por exemplo, redução de até 27% no turnover, que é a perda de colaboradores, uma produtividade até 50% maior, diminuição de nível de estresse no trabalho, engajamento da equipe, todos os fatores essenciais para uma empresa de alta performance. Para te dar um exemplo, Sebastião, Oriente-me, que hoje tem mais de 200 clientes aqui no Brasil, né, fizemos uma pesquisa aí com os nossos principais clientes, e para citar 4 dados aqui, né, mais de 90%, né, das pessoas sentiram uma melhora na qualidade de vida, mais de 80% se sentiram mais produtivas, 79% sentiram uma melhora no relacionamento com os colegas de trabalho e 83% sentiram uma melhora no relacionamento com a sua família. Então, uma parte desse programa, né, tem que envolver os atendimentos, uma parte tem que envolver o mapeamento, né, e esse feedback constante aí, né, que é o PDCA do Falcone, que é você, né, planejar, implementar, medir, corrigir e retomar isso como uma cultura de excelência. Ô Bruno, agora é um desafio cada vez maior, com o aumento de competitividade que a gente tem visto das empresas no mercado, com tecnologia que acaba gerando isso também. A competitividade não é saudável, Bruno? A competitividade ela é saudável até um certo ponto, né? Porque se você cria uma cultura dentro de uma empresa de muita competição, daí você não tem a colaboração que é importante. Os seres humanos eles são muito mais fortes quando eles agem de um jeito coordenado, né? Tanto que ninguém consegue fazer uma empresa sozinho. Por isso que as maiores empresas do mundo muitas vezes têm milhares de pessoas e você tem que equilibrar fatores de colaboração com competição. A competição extrema faz com que você não consiga colaborar com seus colegas e daí você não consegue construir uma empresa com alta performance. Bom, esse tema tem maior relevância nesse mês de janeiro. Aí janeiro é considerado o mês da conscientização de saúde mental, né, Bruno? É uma época de se prestar mais atenção a essa questão? Com certeza. Acho que, enfim, essas campanhas mensais que acontecem, elas chamam a atenção para alguns temas relevantes, né? A gente brinca aqui que, no caso de saúde mental, não deveria ser um mês, né? Deveria ser um ano inteiro, porque é um assunto que afeta todo mundo, toda hora. Mas, com certeza, tem uma utilidade ter todo esse buzz da mídia, né, para que as empresas tenham cada vez mais uma conscientização desse tema, que há poucas décadas atrás era considerado quase que uma frescura aí, e hoje está em pauta aí, né, nos principais países do mundo. Que bom. Bruno Aidar, CEO da Oriente-me, que pronunciei errado na abertura, corrigindo aí. Obrigado. Obrigado pela sua participação aqui, Bruno. Um abraço. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau. Seguimos, vamos fazer intervalo rapidinho. No próximo bloco, o setor turístico proporciona inclusão nas praias brasileiras.
Assunto para daqui a pouquinho, a gente volta já já. Onze e 46 agora pelo horário de Brasília, nós seguimos com o Jornal do Empreendedor, segunda edição. O verão é o período escolhido por 37% dos brasileiros que desejam viajar a lazer. É a época mais movimentada para o turismo. É o que aponta a pesquisa inédita realizada pelo Ministério do Turismo, apresentada nesta segunda-feira em Brasília. Os destinos de sol e praia lideram a preferência de 51% dos viajantes que vão arrumar as malas, seguido do campo, com 9% da preferência, e em terceiro, o ecoturismo, também com 9%. O levantamento Tendências de Turismo mostra que 69% dos brasileiros fazem uma viagem lazer por ano. A duração das viagens é de 10 dias, com gasto médio de R$ 1.877. A pesquisa aponta ainda que o setor do turismo é percebido como importante em geração de emprego e renda, economia do país e desenvolvimento regional para mais de 80% dos entrevistados. São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia estão no topo da lista de destinos desejados pelos brasileiros. O melhor ainda é saber que o setor turístico tem trabalhado para tornar as areias brasileiras mais inclusivas, proporcionando boas experiências e melhorando os negócios. Balneário Camboriú, em Santa Catarina, é um exemplo. Além de bondinhos adaptados e vias acessíveis, na Praia Central, rampas de acesso, passarelas de madeira e esteiras especiais facilitam o deslocamento de cadeiras de rodas até a beira-mar. Em Fortaleza, no Ceará, na praia de Iracema, um projeto local disponibiliza cadeiras anfíbias para quem deseja tomar um banho de água salgada, além de uma equipe treinada para ajudar os banhistas portadores de deficiência. Em Fernando de Noronha, há rampas de acesso ao mar e cadeiras anfíbias também. O movimento tem ganhado destaque pelo Brasil. Vamos conferir agora as principais feiras de empreendedorismo que acontecem nesta semana. Está sendo realizado o Congresso Brasileiro do Calçado, até esta quarta-feira, dia 24, no Centro de Convenções do Expo Center Norte, em São Paulo. Também até quarta, Couro Moda, Feira Internacional de Calçados, Artefatos de Couro e Acessórios, no Expo Center Norte, em São Paulo. A Feira de Móveis de Minas Gerais, evento que reúne fabricantes, designers, vendedores e compradores, vai até quinta-feira, dia 25, em Ubá, Minas Gerais. E a Cooper Show, principal vitrine de tecnologia agrícola, prossegue até sexta-feira no Vale do Paranapanema, em Cândido Mota, São Paulo. E vamos conhecer agora um negócio que tem como foco o cuidado com as pessoas e com o meio ambiente. Essa é a proposta de uma barbearia na capital federal. Veja na reportagem de Márcio Fontinelli. Olhando assim, parece uma barbearia comum, mas pode acreditar, mais do que o corte perfeito, aqui a preocupação passa pelo meio ambiente e pelas questões sociais. Aberta em 2020, a Comuna Eco Barbearia funciona na Asa Norte, bairro de Brasília. A ideia do Gabriel, junto com mais 2 sócios, é oferecer tratamentos com produtos sustentáveis, sem química e com ingredientes veganos. A Comuna Eco Barbearia ela nasceu de um projeto com o propósito, na verdade, de minimizar o impacto no meio ambiente. Então, todos os nossos produtos que a gente usa aqui, eles são livres de sulfatos, parabenos, petrolatos, com o objetivo de minimizar o impacto. Então, isso impacta todo o negócio, desde dos produtos que a gente usa, da forma que a gente atende o cliente, como a gente gasta nossa água, usa nossa água, todos os processos aqui dentro. 6 barbeiros profissionais trabalham no empreendimento, mas, além da estética, o espaço oferece um bistrô de bebidas orgânicas,
como refrigerantes e cervejas. Além dos produtos, né, que a gente usa para o serviço, né, os cosméticos, a gente também oferece produtos que é fomentando o comércio local. A gente vende brownie orgânico, produzido em Brasília, cervejas veganas, orgânicas, todas artesanais, premiadas inclusive, né, fomentando o comércio local. Né? Geralmente aos sábados tem uma feira aqui na quadra, então a gente chama também produtores de bolos orgânicos e veganos, né? A proposta, que já é tendência em países europeus e também nos Estados Unidos, tem sido um sucesso aqui no Distrito Federal. Por mês, pelo menos 154 clientes sentam nessas cadeiras e o ticket médio gira em torno de R$ 85. Uma prova de que o público está cada vez mais engajado na causa e também disposto a investir em empresas que têm como princípio a proteção à natureza. Carioca, Gabriel, que decidiu apostar no mercado da capital do país, já faz planos para aumentar o negócio, até mesmo estendendo os serviços para o público feminino. Então, a palavra comuna, né, é uma palavra que é um radical que deriva de diversas palavras, entre elas comunidade. Então, a gente preza muito pela diversidade aqui. E aqui não foi pensado, né, a gente descobriu uma demanda de mulheres que fugindo, né, de estabelecimentos de salões femininos, e a gente absorveu essa demanda e a gente se especializou a atender as mulheres. Então a gente atende mulheres, homens, nosso objetivo é entregar o serviço, seja ele qual for, né, é satisfazer o cliente, é uma necessidade ou um desejo dele. Mais do que aumentar o número de lojas, o objetivo é chegar em outras cidades, mantendo a qualidade dos serviços e, claro, valorizando cada vez mais a sustentabilidade. Futuramente a gente tem já em negociação Goiânia, Ribeirão Preto, né, que já está aí no radar, e expandir a loja de Brasília, porque como nasceu tudo aqui, então a gente acredita que a casa tem que estar arrumada, tem que estar 100% para a gente dar um passo, né, bem dado, né, para a gente expandir e franquear a marca. Bom, o desejo de quem empreende é crescer no negócio, não é? Mas a expansão tem lá seus desafios. E um deles é aumentar o time de colaboradores. Qual é o momento certo para contratar funcionários? Assunto para a nossa conversa de hoje com Bruna Bonner, do Guia Empreendedor. Oi, Bruna, tudo bem? Oi, Sebastião, tudo bom? E você? Ótimo, tudo bem. Bom te encontrar de novo. Bruna, a gente está falando aqui de pequenos negócios que, né, não tem um departamento, um RH, onde as contratações podem acontecer de forma mais sistemática, talvez. E aí, mas nos pequenos negócios, um pequeno empreendedor, o que ele deve analisar na hora de contratar um colaborador, um funcionário? Sebastião, é importante que o empreendedor esteja atento aos sinais. Quais sinais são esses? Se você está tendo muito atraso nas suas entregas ou reclamação de satisfação, isso podem ser sinais de que você precisa contratar. Então, estar atento aos sinais é o primeiro ponto, para que você também não esteja querendo contratar e colocando um custo para a sua empresa ao qual você ainda não precisa. Por isso é importante que você chegue nesse quase limite para que você realmente não aumente, né, seus custos sem estar com receita atrelada. Constatou que você precisa contratar? Começa-se um processo que você precisa ter muita atenção, porque contratar errado custa o dobro. Então, quando você contrata errado, você está colocando para dentro uma pessoa que vai desperdiçar seu tempo com treinamento, com conhecer a sua empresa e que depois vai sair. Por isso, esse momento de contratação precisa da sua máxima atenção, tanto nas entrevistas, quanto nos seus testes que você pode aplicar, testes básicos que estão disponíveis de graça na internet, e também um fator muito importante, que é o feeling e cultura. São dois, na verdade. Então, o feeling é o seu feeling como dono, que aquela pessoa vai te atender nas suas necessidades. E a cultura é se essa pessoa vai ter match, né? Vamos usar um termo aí bem atual, com um time que hoje te atende. Então, esses 4 fatores podem te ajudar bastante no sucesso da sua contratação.
Bom, me fale parece que é óbvio, mas da preocupação com questões legais na contratação, tipo de contrato também. Quanto é importante atentar para isso, Bruna? Primeiro, que o mais importante é uma comunicação clara, né? Se você está contratando aquela pessoa exclusiva para você, ou se você vai permitir que ela continue tendo outros trabalhos. Não dá para negar essa realidade. Quando você é pequeno, muitas vezes, para ter um bom profissional, você vai dividir ele com outros trabalhos que ele tenha. Isso é normal. Então, essa comunicação precisa ser clara em relação a horários, se você quer que aqueles horários seja com você no regime CLT, ou se ele pode compartilhar do trabalho dele com outras pessoas. Então, essa comunicação precisa ser clara. Você precisa ter claro o que você quer daquele profissional. E aí, sim, você começa a estudar qual regime de empregabilidade que ele vai vir. Pequenos negócios têm características talvez mais facilitadoras ou que se possa valorizar mais numa contratação, Bruno? Essa proximidade, essa identidade que você disse, são fatores que ajudam, voltando um pouco também àquela questão ali que você falou de conhecer bem o propósito da empresa, né? Estar bem por dentro do que a empresa tem mesmo como propósito. Então, é uma relação mais próxima, né, Bruna? Sebastião, uma coisa que eu aprendi nesses anos é que toda panela tem sua tampa. Nem todos os colaboradores querem trabalhar em empresas gigantes. Tem gente, sim, que combina mais com empresas pequenas, combina mais com o seu estilo, com seus horários, com o seu time. Então, não tenha vergonha de ter a sua própria cultura no seu negócio, seja ele qual for. E essa cultura, que pode ter uma palavra difícil de traduzir, é a forma que vocês gostam de ser tratados, é a forma que vocês gostam de trabalhar. Isso precisa estar expresso na sua entrevista. Como que o seu time se comporta, como que você também se comporta. E assim você vai encontrar pessoas que tenham a ver com você. E isso vai gerar um clima melhor de trabalho. Ótimo. E é preciso ver a contratação como um investimento também, né, Bruna? Para a gente concluir só rapidinho. Sim, as contratações, elas precisam ser vistas como um investimento, mas principalmente também com receita atrelada. Se você for fazer uma contratação sem ter uma receita atrelada, aí sim você está olhando ela como investimento. É bom você correr atrás dessa receita. Maravilha. Bruna Bonner, mais uma vez, obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Até semana que vem. Obrigada a vocês. Até semana que vem. Bom, e assim a gente termina essa edição do Jornal do Empreendedor. Outras notícias ao vivo aqui de Brasília, na edição das 7h30 da noite. Uma ótima tarde para você, ótimos negócios e até mais.